Paz do Senhor, queridos. Ah, que saudade. Estou a contar nos dedos o dia em que estaremos juntos novamente aqui no nosso templo, né? Mas eu creio que o mais breve possível estaremos. Mas hoje, diretamente aqui do nosso templo, né? Somente eu, o pastor Lucas e o pastor André, né? Nos encontramos aqui, onde fizemos essa gravação, para que todos vocês aí do outro lado, junto com seus familiares, participem de mais um culto. Amém? Um culto especial hoje. Especial por quê? Porque é o culto de Santa Ceia, onde todo primeiro domingo de cada mês nós façamos isso, né? Fazemos a nossa celebração. E conforme anunciado, espero que estejam todos aí reunidos com seus familiares e preparado com o pão, o suco, para que possamos representarmos dignamente a celebração e a participação de todos da Santa Ceia. E aproveitando a oportunidade, eu informo-lhe que estamos fazendo uso de mais um instrumento, ou seja, do aparelho, né, que nos possibilita fazer com que essa transmissão seja feita, ou melhor, chegue, né, que nos chegue com perfeição no quesito áudio, assim como vocês estão percebendo aí dos demais vídeos que nós temos feito. E esse aparelho, né, nada mais é que graças aos dízimos e às ofertas que vocês têm, né, lançado aqui. Então eu quero agradecer a você que tem dizimado, ofertado na casa do Senhor, né? Que Deus abençoe grandemente e assim permite, né, nos agregarmos, né, no que se faz necessário para que o nosso templo esteja aí possibilitado a nós propagarmos o Evangelho de Cristo. Amém? Queridos, a Santa Ceia é a recordação do sacrifício de Cristo. Ao participarmos da Santa Ceia, lembramos-nos indescritivelmente, né, o amor de Deus por nós, né? E ao entregar seu Filho como sacrifício em nosso lugar, Jesus deu a própria vida, né, em favor de seu povo para redimi-los de seus pecados. E a Santa Ceia do Senhor também é um momento de comunhão, né, de comunhão com a igreja, onde fica evidente a participação dos crentes como os membros do corpo de Cristo e a manutenção do crescimento espiritual de cada cristão. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos novamente, Senhor. Eu agradeço a esta oportunidade, reunidos com os nossos irmãos, Pai, onde iremos cultuar, louvar e engrandecer Teu santo nome, ó Deus. Pai, fala com cada um, Senhor, através da ministração, do louvor, da palavra, que venha, Senhor, diretamente, Senhor, ter o entendimento a cada um, a nós. Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós, em seguida, vamos adorar, louvar ao nosso Deus, né, com toda a nossa alegria, e em seguida receba a ministração da palavra, a ministração da ceia. Fiquem todos atentos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia! A graça e a paz, igreja, tudo bem? Estamos aqui uma vez mais reunidos para adorar esse Deus poderoso. Viemos aqui para declarar o quanto Ele é bom nas nossas vidas. Mais uma vez, se levante do seu sofá aí, sai do conforto, se levante e comece a adorar esse Deus com muita alegria. Eu tenho certeza que esta noite, através dos louvores, através da ministração da palavra, o Senhor vai falar grandiosamente ao seu coração, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Aleluia, vamos lá, igreja. Vamos voltar ao Senhor, ergam a Ele louvor, a sua graça
não tem fim. A cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Declare: encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti, viverei pra contar. O Senhor é bom. Voltar ao Senhor, ergam a Ele louvor, a sua graça não tem fim. A cura no meio de nós, a Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti, viverei pra contar. O Senhor é bom. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Deus poderoso, vitorioso, quem se compara a ti? És invencível, inabalável, quem se compara a ti? Teu é o reino, tu é a glória, quem se compara a ti? Declare: encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar, viverei pra contar. O Senhor é bom. Eu estava morto e renasci, vida eterna encontro só em ti, viverei pra contar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante
amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu acredito que sim, afinal de contas, nesse momento não dá para responder. Mas é uma grande alegria poder estarmos aqui reunidos mais uma vez para falarmos das coisas de Deus, para falarmos da palavra, da Escritura. Isso é muito interessante. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler de partes em partes e será projetado aí para você. Então, vamos ler a primeira parte, Filipenses 1, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6, vamos continuar. E estou certo que aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha de que tenho saudades de todos vós e com terna misericórdia de Cristo Jesus. Agora quero convidar você a pular para o versículo 20 e 21. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, assim como lemos, nós vamos pensar um pouco sobre Filipenses capítulo 1 nesse dia. Então, algumas considerações que nós precisamos ter a respeito de Filipenses é que, de longe, Filipenses é a carta mais pessoal de Paulo. Das cartas que ele escreveu, das 13 cartas, é a carta mais pessoal. Filipenses, ele tem um tema específico que é a busca para a semelhança com Cristo. É o elemento que mais caracteriza no amadurecimento espiritual e a única paixão de Paulo em sua própria vida, que é a semelhança com Cristo. Então, ele escreve de uma forma, digamos assim, romântica, como se ele se despisse de toda a sua teologia, de todo o seu arcabouço, de tudo aquilo que ele é, e ele começa a falar com palavras de uma forma totalmente pessoal. É como se você conseguisse entender o mais íntimo de Paulo. É isso que Filipenses tem a mostrar para nós. E algo a se destacar nessa carta é a alegria. Alegria, isso é muito importante. Isso se torna evidente, pois Paulo escrevia quando ainda estava preso. E o que ele mais fala nessa carta é justamente a alegria. As circunstâncias imediatas que estavam sobre ele, ou o que essa carta vem a nos dizer, que as circunstâncias que estão sobre o crente, sobre o cristão, não devem determinar a sua atitude com a vida, mas muito pelo contrário. A alegria que vem de Deus, a alegria que Deus nos proporciona, essa sim é o fator determinante pela qual nós vamos observar a vida. Porque nós temos então um parâmetro, nós temos então uma esperança, nós temos a quem recorrer. E algo que eu estava me perguntando esses dias e vi algumas coisas sobre isso, e se eu perguntar isso para você, você com certeza vai responder que sim. Mas a pergunta é: você quer ser feliz?
às vezes, nós estamos numa situação na nossa vida que nós ainda não atingimos o ponto da felicidade que nós esperamos. Mas, se perguntar, você quer ser feliz? Todo mundo responde que sim. Às vezes você já está num momento de felicidade tal, da qual você está tranquilo. Às vezes nós estamos na progressão, mas fato é, nós nunca estamos totalmente completos. Nós sempre podemos ficar um pouco mais felizes. E aí o que acontece? Qual que é a diferença entre felicidade e alegria? Todo mundo quer ser feliz e, para falar a verdade, feliz é o topo da lista das pessoas. Mas ser feliz nunca é o suficiente, porque você pode ser um pouco mais. Felicidade é algo passageiro, transitório e que depende de fatores externos para saírem do jeito que nós queremos. Contudo, a alegria é um estado interno que não depende do que está acontecendo fora. A alegria é quando você coloca em Deus as expectativas e sonhos e coloca o seu coração. Felicidade é baseada em acontecimentos. Alegria é algo muito mais profundo, que não depende de circunstâncias externas. Alegria é a satisfação interior, é a convicção de saber que você está verdadeiramente em sintonia com os princípios profundos e permanentes da vida. Assim disse James Hunter, o autor do livro O Monge Executivo. Ou seja, alguém que teoricamente não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o cristão, ele aplica esse princípio de felicidade e alegria da mesma forma que nós podemos encontrar nas Escrituras. Só que o que é interessante, se você bater no Google, felicidade, ou a diferença entre felicidade e alegria, muita gente vai dar a definição de alegria como eu dei a definição de felicidade, e vice-versa. A maioria dos sites e blogs vai fazer algo que faz uma definição sobre isso, vídeos, vai falar exatamente que alegria é algo momentâneo e felicidade é algo duradouro. Contudo, o que eu entendo e aquilo que estudando sobre isso, eu entendi que alegria e felicidade não tem uma determinação específica sobre cada termo, mas o que se deve entender é o conceito que está por trás da palavra, o conceito que a pessoa usa a respeito disso. Então, John Piper diz: definições são simplesmente descrições da maneira que as pessoas usam as palavras. As palavras não têm definição intrínsecas. Elas recebem definições com base na maneira que são usadas pelas pessoas. Falo sobre alegria da maneira que a palavra é usada nas cartas de Paulo, especialmente no livro de Filipenses. Eu não estou simplesmente perguntando sobre o significado da alegria de forma geral. Eu estou falando da alegria cristã, da maneira que Paulo, o apóstolo, a descreve. A alegria cristã é um sentimento bom na alma, produzido pelo Espírito Santo, que ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. Então, decida hoje não viver uma vida de picos de felicidade, mas decida viver uma vida com alegria, a alegria cristã. E no versículo de 1 a 5, eu quero ler novamente com vocês. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação por causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então o que Paulo fala aqui para nós? Sobre uma alegria gerada pela salvação de Deus em nós. A primeira coisa Paulo já começa a demonstrar uma alegria pela salvação. Veja, ele começa falando e ele diz no versículo 1 sobre os santos. Ele endereça a carta a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos.
É interessante que os santos são aqueles que foram alcançados, que foram justificados, que foram É interessante pensar que a ideia de santos foram aqueles que foram alcançados por Cristo. Então, esses foram separados por Deus. É a ideia da eleição de Deus, pois Ele elegeu, Ele salvou, Ele buscou e Ele santificou, assim como nós vemos em Romanos. E logo em seguida, ainda na primeira parte, ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Ele se denomina servo, ou seja, o termo utilizado aqui é doulos. Doulos, o escravo que, por vontade própria, decide continuar a ser escravo. De tempos em tempos em Israel havia o jubileu de 50 em 50 anos. E no jubileu as dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. Mas os escravos doulos, os escravos por própria vontade, estes permaneciam de livre e espontânea vontade escravos do seu Senhor. E é assim que Paulo está dizendo, é isso que Paulo está transmitindo. Ele resolveu continuar sendo escravo de Cristo por livre e espontânea vontade. A vontade dele não é dele, mas é do próprio Cristo. E aí no versículo 4 ele diz: fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Alegria. A palavra no original aqui indica uma petição por alguém, um pedido em favor de alguém. Ele tinha prazer em interceder pelos seus companheiros cristãos. Ele tinha prazer em querer o melhor de Deus para as pessoas, para aquela igreja da qual ele amava tanto. Paulo, ele tem alegria pela salvação, e isso transborda dentro do seu ser, ainda que preso, para que isso possa alcançar as outras pessoas. Paulo, ele não vive simplesmente para si, mas ele vive para agradar e fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, então, nós vemos que Paulo, ele tem a alegria pela salvação de Deus, e agora nós podemos ver que ele tem alegria no Deus que atua de forma livre, um Deus que atua livremente. Versículos 6 a 8, estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, para que, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Deus é testemunha que eu tenho saudade de todos vós, com terna misericórdia de Cristo Jesus. Então ele diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. O termo começou foi usado apenas 2 vezes por Paulo, e esse termo sempre se refere à salvação. Quando Deus inicia a obra de salvação em uma pessoa, Ele termina e aperfeiçoa a obra. O termo completar aponta para a segurança do cristão. Ou seja, não depende do próprio cristão a sua própria salvação, mas depende de Deus. Ele é quem inicia, Ele é quem aperfeiçoa e Ele é quem termina. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que nós podemos descansar em Cristo, nós podemos descansar no que Ele está fazendo, porque nós temos a segurança de que aquilo que Ele começou no meu e no seu coração, Ele vai terminar. E vai terminar no dia de Cristo, vai terminar na glória, vai terminar na consumação dos séculos. Isso é o que Paulo está dizendo, porque ele está bem certo de que aquilo que Cristo começou na vida daquelas pessoas, ele vai terminar, e aquilo que ele começou na minha e na sua vida, ele vai terminar. Paulo, ele está olhando além
Ele está olhando além. Ele pode estar preso fisicamente, mas o seu espírito está livre. Está livre. E hoje nós podemos ter essa alegria de ter a segurança eterna em Cristo Jesus, que morreu por nós e nos deu uma nova vida. Ainda que nós possamos estar como Paulo, presos. Paulo, a prisão de Paulo não era simplesmente uma prisão de cárcere, uma prisão algo acorrentado. Não, mas essa prisão aqui na qual Paulo está é uma prisão domiciliar. Então ele escreve de dentro de uma casa. Ou seja, o que nós estamos passando hoje em dia não é algo parecido com uma prisão domiciliar, todo mundo dentro de casa? Tem uns caras aí meio doidos. Eu tenho o meu avô, ele tem 70 e poucos anos e o velho tá doidão, entendeu? Ele tá dando um rolê por aí, ele fala que ele não é velho, mas ele é doidão. Mas a instrução, a quarentena, o fique em casa, isso não seria uma prisão de certa forma? Nós ainda temos a liberdade, mas a recomendação é essa. Contudo, Paulo não podia sair, mas não interessava se ele estava preso ou não, até mesmo porque ele ficou muito mais que 40 dias, que 60 dias, que 90 dias. Contudo, Paulo ele está vendo além, Paulo ele está indo mais longe, Paulo ele está buscando algo maior. É isso que eu e você, nós devemos nos preocupar, é com o que está acima. Lembra que eu falei que a alegria não se baseia nas circunstâncias externas? Ainda que as circunstâncias externas sejam muito complicadas, ainda que as circunstâncias externas sejam realmente assustadoras, o melhor não é isso, o melhor é buscar o Senhor, é viver para Ele, é aquela paixão, é viver algo sobrenatural todos os dias. E ele termina no versículo 8 dizendo, com profunda afeição em Cristo, ou então ele também usa o termo, dependendo da sua Bíblia, terna misericórdia. A palavra grega se refere literalmente aos órgãos internos que são parte do corpo e reagem à emoção intensa. Torna-se a palavra grega mais forte para expressar um amor compassivo, um amor que envolve todo o ser da pessoa. Não estamos falando aqui de um amor que simplesmente é falado por boca ou demonstrado com vãs ações, mas estamos falando de um amor que sobressai e que atinge todo o ser humano, atinge ele como um todo. A ideia aqui se assemelha muito a uma pessoa apaixonada, uma pessoa que acabou de se apaixonar. O que acontece com essa pessoa? Ela tem olhos vagos, ela está meio besta, fica pensando sempre na pessoa amada. Ou seja, todo o corpo, toda a questão transmite uma realidade. E esse amor profundo, de qual Paulo está dizendo, envolve todo o ser humano. Não na questão de ficar bobo, mas na questão de que tudo aquilo que se fala e que se acontece com aquela pessoa, reflete o amor de Deus na vida dela. Isso é algo diferenciado, entende? Então, o amor de Deus sobre a vida da pessoa é resultado da salvação que Cristo começou e que Cristo completará. O amor é uma característica do fruto do Espírito, assim como a alegria. São todas ações de Deus para com os seus filhos. Então, nesse momento, é momento de nos alegrarmos no Senhor. É o momento de termos alegria em Deus e continuar confiando que Ele está cuidando de nós. Ainda que as situações estejam difíceis, nós olhamos para Cristo e temos alegria. Então, vamos para a terceira parte. Nada serei envergonhado,
Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Talvez um dos textos mais conhecidos da Escritura. Nós já falamos no versículo 6, que é aquele que começou a boa obra, e agora um outro texto, talvez os mais conhecidos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo está trazendo aqui para nós é que a alegria que ele tem na salvação, a alegria que ele tem em Cristo, é que Paulo, ele não se preocupa com a sua sorte pessoal, mesmo estando preso, mas ele alegra-se na glória de Cristo. Paulo, ele não está olhando a realidade da qual ele está inserido, mas ele está olhando para cima. Ele está olhando para o alto. No versículo 21, Paulo mostra que a vida dele se resumia em Cristo, e que Cristo era a sua razão de ser. Morrer era bom, pois ele se livraria dos problemas e as adversidades, e finalmente seria glorificado. Mas enquanto ele não morresse, o seu viver era totalmente dedicado, era totalmente exclusivo a Cristo. E isso tem que trazer algo para nós nesse dia. Isso tem que trazer algo, isso tem que comunicar conosco, porque se nós estamos vivos, nós vivemos para Cristo, nós vivemos para glorificar a Cristo, nós temos um projeto de vida, que é a glorificação de Cristo. E se um dia nós viermos, e quando nós viermos a morrer, melhor dizendo, quando nós viermos a morrer, nós seremos glorificados, e então nos livraremos dos problemas dessa vida e estaremos na presença completa do nosso Pai Celestial. Paulo, ele está andando em uma outra rotação, e às vezes nós nos perdemos na vida. Às vezes nós começamos a viver o que o noticiário está falando. Às vezes nós estamos vivendo o que o Facebook, o que as correntes do WhatsApp estão falando, e nós paramos de viver o que Cristo tem para nós. Esses dias eu estava com a Stephanie e a gente deu uma volta, e aconteceram algumas coisas, e a gente começou a se lembrar de algumas situações, coisas que aconteceram, e nós tivemos um momento em que nós estivemos lembrando de sonhos que nós temos, de propósitos, de planejamentos, e quando eu me dei por conta, estávamos ali ouvindo uma música dentro do carro, e eu chorando, e ela chorando, e a gente rememorando, trazendo de novo a existência, os sonhos e projetos que nós entendemos que Deus colocou para nós, e isso está latente. Só que o que acontece? Isso foi Cristo que deu, e tudo que nós fazemos, nós estamos direcionando para essas coisas, e o que fica para mim e para você, é que nós devemos direcionar as nossas vidas para o que Cristo deseja de nós, o que Cristo espera de nós, o que Cristo tem esperado de mim, o que Cristo tem esperado de você. Qual é o plano de Deus para a sua vida? A primeira parte Ele já fez, Ele te deu a salvação, e agora Ele te salvou para um propósito. Como você vive para glorificar a Cristo? Nós precisamos sonhar os sonhos de Deus, nós precisamos buscar as realidades do alto. A palavra diz: tudo que é justo, tudo que é puro, isso ocupe o nosso pensamento. Tive esses dias um tempo em família,
da qual justamente falei para a minha família sobre esses projetos e esses sonhos que nós temos. E foi um momento muito legal, era um momento de descontração, mas de repente as coisas ficou um pouco séria. E depois que eu terminei de falar, estavam todos na mesma sintonia daquilo que eu estava falando. E nós acabamos esse tempo de oração, esse tempo juntos com uma oração, entendendo que nós estamos fazendo aquilo que Cristo nos chamou a fazer. Paulo, ainda que ele estivesse preso, ele estava comunicando, ele estava pregando às pessoas em Filipos. Ainda que nós possamos estar presos dentro de casa, hoje nós temos a nossa rede social para pregar às pessoas. Hoje nós temos uma boa conexão com a internet e nós podemos fazer lives e pregar às pessoas que podem estar nos assistindo. Nós podemos ligar o nosso celular, gravar uma mensagem de Deus e colocar para que as pessoas possam ser ministradas e abençoadas por Deus, ainda que distantes. O nosso púlpito, o nosso palanque de pregação são as nossas redes sociais. Se viermos a morrer, estaremos livres dos sofrimentos desse mundo. Mas enquanto isso não acontece, o nosso viver tem que ser Cristo. A Epístola de Filipenses mostra exatamente isso para nós, a alegria de servir a Cristo, a alegria de ser salvo, mesmo diante de uma situação adversa. Então, meu querido, que nesse momento você possa realmente colocar a sua vida diante de Deus. E como diz aquela música do Primeiro Amor, eu quero voltar ao início de tudo, que nesse momento você possa voltar ao começo de tudo, se lembrar do seu primeiro amor como uma pessoa apaixonada, deixar esse amor de Deus invadir o seu coração e tomar todo o seu ser, e viver aquilo que Cristo tem para você. Meu querido, muito obrigado, Deus abençoe. Fica aí na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Então apareceu todo mundo aqui agora. Então vamos passar para essa parte tão interessante que é a Santa Ceia. Lembrando que a ceia é um memorial daquilo que Cristo fez por nós. Por isso, nesse momento, vamos ler então 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes esse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Gostaria de convidar você, nesse momento, a pegar o seu pão, o seu cálice, o seu suco aí de uva, e faz o seguinte: nós somos participantes da nova aliança em Cristo Jesus. Então, em memória daquilo que Ele fez por nós, os pecadores se assentam à mesa da graça do Senhor para desfrutar aquilo que Ele fez em nosso favor. Nesse momento, então, eu quero convidar você a participar do primeiro elemento, o pão. Vamos todos juntos? E como diz o texto, que esse cálice é a nova aliança no meu sangue, esse sangue dele mesmo, Cristo,
que nos une, que nos faz um. Por isso eu quero convidar você a participar desse momento do cálice. Mas antes, todos nós somos participantes do mesmo sangue. E o que está simbolizado em nossas mãos nesse momento é o cálice, o sangue de Cristo. Pois eu peço a você que você agora troque com as pessoas que estão junto de você. Nós vamos trocar aqui, simbolizando que nós somos participantes do mesmo sangue. Então vamos trocar aqui entre nós. Agora sim, vamos todos participar do cálice. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos e nós te louvamos pela tua graça, pelo teu sangue sobre nós. Deus, e essa alegria da salvação do Senhor, essa alegria que é o fruto do Espírito em nossa vida, venha a gerar mais frutos, frutos que permaneçam. Deus amado, no nome de Jesus, que nós possamos nesse tempo relembrar o que o Senhor fez por nós, por tão grande amor, Deus, e que nós venhamos, da mesma forma que o Senhor deu a sua vida por nós, que nós venhamos a dar a nossa vida pelo Senhor. Deus, obrigado por esse cálice, obrigado pelo Senhor ter se derramado em nosso lugar, e como símbolo da nova aliança, nós temos a liberdade no Senhor, a tranquilidade de que nós estamos certos, de que a nossa salvação está guardada em Ti. É assim que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então aí vai uma pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. Amém. Deus abençoe e até a semana que vem.